Já estamos transmitindo, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, queridos advogados, queridos colegas. Boa noite especial para os nossos convidados de hoje, para a nossa terceira live, onde discutiremos como a advocacia previdenciária tem enfrentado este momento da pandemia. Hoje, com muito orgulho, recebemos duas pessoas atuantes no direito previdenciário, dois amigos que quero apresentá-los a vocês. Doutora Jaqueline Coraza Monteiro é advogada, especialista em direito previdenciário pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em direito processual civil pela Faculdade Damásio, ex-coordenadora da Comissão do Advogado Iniciante da OAB Paraná, subseção Londrina, e atual coordenadora da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Paraná, subseção Londrina. E também recebemos o Dr. Roberto Tatsuji Hara, advogado, pós-graduado em Direito Ambiental pela UEL, ex-coordenador da Comissão de Esportes da Comissão de Direito Previdenciário da UAB Londrina e atualmente é conselheiro da nossa subseção de Londrina. E pai da Clarice, não podemos esquecer. Que orgulho. Quero cumprimentar também nossa querida presidente, doutora Vânia Queiroz, nossos diretores que também estão acompanhando, nossos conselheiros. Boa noite, meus queridos. Boa noite, Edmeire. Tudo bem? Olha, então, começando esse nosso bate-papo, onde nós vamos falar como é que tem atuado a advocacia previdenciária nesse momento que está sendo é um novo normal mesmo, né? É um novo normal de atendimento, um novo normal em processos, enfim. Quero que vocês nos digam, em primeiro lugar, a trajetória de vocês como advogado, a trajetória de vocês dentro da ordem. Bom, inicialmente eu queria agradecer à OAB Subseção de Londrina pelo convite, na pessoa da doutora Edmeire, querida amiga, meu exemplo profissional, sempre digo isso, e agradecer também ao doutor Roberto, amigo também. Estamos aqui hoje engrandecendo a advocacia previdenciária com esse nosso bate-papo, né? Eu tenho para mim que a advocacia previdenciária, não só a previdenciária, mas a advocacia de modo geral, está se reinventando, né? A previdenciária, em específico, passamos por uma reforma da Previdência ano passado, agora entramos numa pandemia, então eu acredito que é realmente um momento de mudanças e que exige de nós aperfeiçoamento e dinamismo, né? Condutas diferentes daquelas que estamos acostumados, né? Eu venho de uma família que não tem praticamente nenhum advogado, acredito que eu tenho um tio que tenha sido advogado, mas não tive pouco contato com ele, e desde muito cedo sonhei em ser advogada. Eu me recordo que eu tinha 10 anos e eu me lembro de falar para os meus pais que eu queria advogar. Sou formada pela PUC, também era um sonho cursar a PUC, sempre quis. Era PUC ou UEL, né? Até por ser nascida em Londrina, e acabei passando na PUC no meu primeiro vestibular. E me formei, comecei atuando advogada clínica geral, a gente costuma dizer no núcleo jovem, né? E eu lembro que eu fiz a cerimônia de juramento no dia 22 de agosto, vai completar 6 anos depois de amanhã, né? E eu fiz a cerimônia dia 22 e
já em outubro, participei da organização do meu primeiro encontro de jovens advogados, junto ao Núcleo Jovem. E dentro do Núcleo Jovem, eu conquistei amigos, conquistei uma sociedade, conquistei... Hoje, meus amigos, na verdade, são praticamente todos da ordem, são advogados, conquistei dentro da comissão. Passei por diversos cargos no Núcleo Jovem, fui secretária adjunta, secretária, vice-coordenadora, e o ano passado eu fui coordenadora. E realmente muito me orgulha hoje estar aqui conversando com vocês, em prol da ordem, porque eu realmente tenho muito orgulho da instituição que eu faço parte. E é isso, minha pequena trajetória. São 6 anos de advocacia, árdua, advogada de trincheira mesmo, do dia a dia. Sempre atuei em direito previdenciário, mesmo que no início da profissão eu tenha feito outras questões, mas a minha paixão sempre foi previdenciário, sempre estudei previdenciário. E sou muito feliz e realizada na minha profissão. Bom, e o doutor Roberto Rara? Eu também gostaria de agradecer o convite, agradecer ao AB pelo convite. Uma honra para mim participar, juntamente com vocês, doutora Edmeire, uma professora em prática previdenciária, direito previdenciário que Londrina me deu, e doutora Jaqueline também. Exemplo de profissional, com a sua dedicação, com a forma aguerrida com que ela trabalha e se dedica tanto à ordem, né, através da comissão, mas também aos seus clientes, né, que a gente pode ver. Eu vim de Maringá, formei lá, tive a felicidade de já iniciar a atuação já no direito previdenciário, com estágio no escritório em que hoje eu sou associado. Isso foi em 2008, 2006. E tive 2 anos de advocacia trabalhista, 2010 a 12, mais ou menos. E só que o direito previdenciário me resgatou. Não que não gostasse de trabalhar no direito do trabalho, mas a minha afeição, o meu gosto mesmo é o direito previdenciário, né? Isso me encanta. Em 2012 eu me mudei, né, por questões pessoais, mudei para Londrina. E junto com essa mudança não tinha muito conhecimento, né, da cidade, apesar de ter parentes aqui, não tinha amigos, não tinha colegas da profissão, né, e então a Comissão de Direito Previdenciário abriu as portas da cidade para mim, profissionalmente, pessoalmente também, né, conheci grandes pessoas, grandes advogados, outras comissões também me deram grandes amigos, né. E desde então eu estou aí na luta previdenciária para ajudar nossos clientes aí a conseguir os direitos sociais. E nesse período que nós estamos enfrentando, embora o direito previdenciário a gente já seja acostumado com o processo eletrônico, o INSS ele também já é virtual, ele já é eletrônico, nós temos as dificuldades em razão do sistema, mas não em movimentar essa prática, né? Tanto o processo administrativo quanto o processo judicial, que nós já temos vamos dizer assim, já estamos acostumados. Mas, mesmo estando acostumado na lida administrativa, vamos pensar assim, o que é que vocês enfrentaram de dificuldade, ou têm enfrentado de dificuldade nesse período agora, seja em relação ao processo eletrônico, tanto o administrativo quanto o judicial? Meire, eu acho, como eu já disse, eu acho que está sendo uma fase de grandes mudanças, né? Não só do aspecto material, mas também do aspecto processual, né? Ainda mais agora, em 1º de julho, a gente teve uma importante alteração também legislativa
dentro do direito previdenciário em relação ao decreto, né, que deu ainda mais importância e ênfase ao nosso processo administrativo. Eu acho que o advogado previdenciário, ele tem que ter, obrigatoriamente, a facilidade de se reinventar. Mas, enquanto profissional, vamos dizer assim, nem início de carreira, mas também nem com tanto tempo de experiência, eu confesso que eu senti bastante as mudanças de modo geral. Em relação ao atendimento de cliente, a gente tem que se reinventar, atender por vídeo. Eu confesso que no início teve uma resistência bem grande em relação à minha pessoa, porque eu gosto do atendimento olho no olho, de estar com o cliente, eu gosto realmente de dar atenção para o meu cliente, nesse sentido presencial, né, eu quero dizer. Eu acho que pela internet você não consegue acalentar, não dá aquele calor humano para o cliente, e eu, particularmente, eu gosto disso. Então, eu ainda tenho uma certa resistência, mas a gente tem que se reinventar, não é apropriado a gente fazer esses atendimentos presenciais, se podem ser realizados por vídeo, e eu tenho realizado alguns atendimentos por vídeo. Tem dado certo, mas realmente é uma questão de hábito, né? E eu acho que é um hábito que veio para ficar, né? Eu acho que a advocacia ela já veio evoluindo com o passar do tempo, com a questão dos processos eletrônicos, né? O processo administrativo previdenciário também de forma eletrônica, isso tem sido vantajoso, mas ainda a gente enfrenta muita instabilidade do sistema administrativo, e isso acaba, muitas vezes, atrapalhando o nosso trabalho, porque, além de tudo, a gente tem que ser técnico para entender o que está acontecendo, se o problema é o nosso navegador, se o problema é o nosso token, se o problema... Enfim, a gente enfrenta uma série de problemas ainda em relação a esse sistema. Mas tem sido louvável, eu acredito, ao meu ver, as tentativas do INSS de solucionar os problemas. Nós temos aqui em Londrina, falando em nome da comissão, nós temos um excelente relacionamento com a gerência executiva, então a gente está sempre a par do que está acontecendo, a ordem estreitou muito esse relacionamento, então eu acredito que a tendência realmente é uma questão de hábito, da gente se acostumar a essa nossa nova realidade, né? Pode falar. E assim, o que mais tem dificultado vocês no atendimento ao cliente, principalmente daquele cliente que não tem acesso a computador, ele não tem acesso à internet, ele não tem nenhum telefone, porque é fácil nós falarmos, não, todo mundo tem acesso, é virtual, mas quantas pessoas, numa proporção, têm acesso à internet? Como é que você vislumbra isso, Roberto? É uma situação bem delicada, né, Edmeire? Primeiro que, se a gente for considerar que nossos clientes, de um modo ou de outro, né, seja aquele que busca uma aposentadoria ou aquele que está enfermo, né, e busca um afastamento, eles possivelmente pertencem ao grupo de risco, né? Então, nessa situação, é delicado você solicitar, né, ainda que seja melhor para o atendimento, você trazer ele para perto, né? Você tem mais opções de atender. Então, é muito delicado você exigir isso dele, né, e expor ele a essa situação, né, sob a possibilidade de ele ficar com vergonha de dizer que não quer sair de casa, entre outros motivos, né. E aí a gente relativiza e tenta atender remotamente, como a doutora Jaqueline estava mencionando. Eu acho que o direito previdenciário, né, o cliente previdenciário, ele tem uma característica bem evidente, né, comum, de que os clientes, eles gostam de conversar, né, sobretudo aqueles que vão aposentar, gostam de contar a história da vida, né, profissional, muitas vezes demonstrando todo o esforço que ele despendeu para chegar até esse momento, né. Então, a gente perde muito, como a doutora Jaqueline disse, a gente perde muito esse contato, né, essa falta de atendimento presencial. Sem contar, obviamente, que no escritório você tem ferramentas para trabalhar, né, com atendimento, né? Então, o acesso a informações, uma simulação,
né, algumas formas de demonstrar o que a gente pode oferecer para o cliente, no escritório é muito mais fácil do que um atendimento por telefone, né? Às vezes a gente se depara também com clientes que têm um pouco de dificuldade em se expressar, né? Então, gera uma série de dificuldades, né? Esse é um ponto. Outro ponto que eu vi, assim, que eu tenho pensado bastante a respeito é que com essa forma remota de a gente trocar informações, a documentação, as documentações que a gente pede, né, que o cliente traz, geralmente são, quando a pessoa tem a possibilidade, elas são transferidas por WhatsApp, e-mail, foto, né, retirado do celular, e nem sempre a pessoa tem, seja por não necessidade, né, às vezes não tem um aparelho com uma câmera de celular que consiga dar qualidade à imagem, né? Então, a gente se depara com fotos que a gente tem que fazer um esforço para identificar o que tem lá, né? E, ao mesmo tempo, a gente, através dos sistemas eletrônicos, sobretudo agora com o INSS digital, a gente utiliza essa documentação assumindo a responsabilidade pela sua integridade, né? Inclusive, o INSS digital, ele sugere que você autentique, né, o documento que você acaba juntando, né? Então, isso me remete à situação de que você nunca teve contato com o documento, propriamente dito, você está diante de uma cópia, uma foto, que nem sempre tem a melhor resolução, né? E aí eu não digo que o cliente tem a intenção de fazer alterações, nada disso. É o simples fato de que muitas das vezes a gente se depara com um documento com uma resolução ruim e tudo mais, e que pode te levar a fazer uma afirmação, uma alegação equivocada, né, no meio dessa informação que você interpretou mal, em decorrência de um documento ruim de ver. E o Então, decreto, né, Roberto, o decreto 10.410 agora, de 2020, ele traz claro, se nós já éramos responsáveis por toda a documentação que juntamos, enfim, agora muito mais, porque ele vai nos penalizar e nos responsabilizar por todo aquele documento que foi anexado, independente de você constar lá se ele é autenticado ou não. E, inclusive, tem até, já se busca, na hora que de repente você não utilizou o meu INSS, né? Às vezes você quer tramitar um processo, não só pelo INSS digital, mas às vezes, para você agilizar, você acaba fazendo pelo meu INSS, do próprio cliente. Até para que você possa utilizar o meu INSS do cliente, você vai ter que ter autorização. E o decreto vai, né, o INSS vai poder identificar, inclusive, de qual o EPI, ó, o EPI é atividade especial já, o IP da máquina, de qual máquina que saiu. Então, o advogado previdenciário, se ele já tinha que tomar esse cuidado com toda a documentação que ele teria que juntar, agora, muito mais, porque nós vamos ser responsabilizados por todos os atos, inclusive por aquele documento que o cliente te mandou, e se você não tiver uma declaração formal do cliente dizendo que ele que te passou aquele documento, você vai ser responsabilizado junto com ele. Então, ainda mais todos os advogados que atuam na área previdenciária, a gente tem muito cuidado com o documento, não é? Nós buscamos os documentos contemporâneos, nós precisamos muito desses documentos, é a nossa prova, né? E aí, na hora que vem um documento, se você não tem lá a declaração de que aquele documento quem forneceu foi o próprio segurado, e você junta, você está sendo responsável por aquele documento. Então, para que você possa se proteger também de uma responsabilidade, de um documento que não foi você que
Você só foi um meio para que o INSS tivesse acesso àquele documento. E não foi você que o produziu, por óbvio, mas se o cliente traz esse documento e você não sabe e não tem a chancela do cliente dizendo que ele é responsável por aquele documento, você vai ser responsabilizado junto com ele. Então, esses são os desafios da advocacia previdenciária que está tirando a responsabilidade do segurado ou do próprio INSS e jogando praticamente em cima do advogado. Então, nós temos que ter um cuidado ainda maior. Além de todo o estudo, imagina, a gente está vindo aí de uma reforma, né, a emenda constitucional 103 de 2019, que fez com que a gente aprendesse, desaprendesse, aprendesse de novo. A gente, no direito previdenciário, depois vem a pandemia e traz medida provisória, leis, agora o decreto. Então, para nós, é um tal de aprende, desaprende, que é um desafio ainda maior. Se a gente tem o desafio de atender o cliente remotamente, aqueles que a gente consegue, outros a gente tem que atender, o desafio ainda se torna maior em razão da gente ter que estudar todo dia porque tem legislação nova. E como é que vocês estão fazendo em relação a isso? Ele, na verdade, é o que você falou mesmo, é um estudo diário e eu vejo não vejo com bons olhos essa questão exatamente da responsabilidade do advogado em relação aos documentos do cliente, porque isso acaba trazendo para nós uma responsabilidade que não é nossa, né? Nós temos sim o dever de apresentar os documentos de acordo com a verdade, né? Nós temos sim esse dever. Mas aí, assumir a responsabilidade por esses documentos é algo que talvez tire o objetivo final do advogado, né? Traga uma responsabilidade que realmente não é nossa, né? Em zelar por isso. E como bem o doutor Roberto disse, nós recebemos, às vezes, os documentos com falha de informação, você não esteve com aquele documento na mão, né? Às vezes o cliente tira uma foto ali muito próxima ou muito distante, aí você tem que orientar o cliente como que ele vai tirar essa foto, você tem que receber esse arquivo, ele baixa em formato JPG, você tem que transformar em PDF, unir esses documentos, observar o tamanho para anexar no processo. Então, são algumas responsabilidades que diminuem o nosso tempo de estudo. E um tempo esse que, com todas essas mudanças, se torna cada vez mais precioso, né? Essa reforma, eu tenho para mim, com certeza, em termos de alteração legislativa e tudo mais, sim, é o maior desafio que eu já me deparei nessa minha curta trajetória dentro do direito previdenciário, em termos de complexidade, as alternativas, né? O estudo do caso agora, sobretudo nessas questões de transição, valor de benefício, está demandando muito estudo, né? Muito esforço. E, sim, de longe, foram as mudanças que mais me assustaram, né, na atuação. E para auxiliar nessa situação, cursos, né? A gente tem procurado cursos específicos, livros. A Comissão de Direito Previdenciário, né? A doutora Jaqueline conseguiu trazer algumas palestras muito importantes a respeito. O trabalho nesse sentido é muito bacana. A participação na comissão é algo muito relevante. Como eu disse no começo, quando eu vim para Londrina, foi a comissão de previdenciário que abriu as portas para mim na cidade, e sempre agregando, né? Seja em questão de conteúdo, curso, realização de simpósios, troca de informação, troca de experiências. Uma coisa que eu senti muito falta quando eu vim para cá foi saber como a cidade funcionava, como a Justiça Federal aqui atuava, o INSS e tudo mais. Então,
a Comissão de Direito Previdenciário, a OAB, né, em si, ela é um apoio muito, muito importante para que a gente possa continuar progredindo, né, nesse estudo, nesse aprendizado. Não, e se me permite também, Roberto, a colocação, até ontem mesmo a gente conversou no WhatsApp, né, trocando uma informação, ainda eu brinquei com você, né, eu falei, importante a gente ter um colega previdenciarista para debater, por quê? Previdenciário, muitas vezes, a gente nem tem na faculdade, né, pelo menos eu não tive como grade obrigatória, né, ao contrário, por exemplo, do direito consumidor, né, que bem ou mal, você tem ainda ali uma forma de discutir com o seu colega, porque você tem uma noção. Agora, um assunto específico previdenciário, muitas vezes o seu colega advogado, ele não conhece. Por exemplo, você vai discutir carência com um advogado que nunca atuou em previdenciário, para ele é algo complicado dele discutir. E, às vezes, o que a gente precisa é simplesmente ter a pretensão resistida frente ao nosso colega, né? Roberto, eu estou com essa ideia aqui, o que você acha? Você acha que essa tese vai dar certo? Qual que é o seu posicionamento em relação a isso? Aí o Roberto falou assim, não, tem um livro que tem isso aqui, vai te ajudar e não sei o quê. Isso, gente, amplia muito os nossos horizontes, né? Porque o direito ele é dinâmico, né? E o direito previdenciário é tese, né? A gente precisa suscitar as teses, às vezes ele tem uma experiência maior em outro caso. E realmente, nesse sentido, estar junto a colegas que entendem da área, que estão atuantes na área, realmente faz toda a diferença. INSS fechado, atendimento remoto. Como que vocês têm conseguido driblar essa situação? Como é que vocês estão, como é que é o resultado disso tudo no escritório, nos processos? Pergunta pinga-fogo. Vai lá, Roberto. Tem coisas que não tem como a gente fazer, porque efetivamente o serviço está disponível, né? Eu acho que, de um modo geral, a doutora Jaqueline comentou no começo, o esforço geral, né? Diante da gravidade da situação, né, da importância do momento, tanto Justiça quanto o INSS tem tomado as medidas que estão ao alcance. Me parece, a impressão que eu tenho, né, de que eles estão fazendo isso para atender, né? A plataforma do INSS Digital, eu avalio ela como uma excelente ferramenta, né? O meu INSS também disponibilizou bastante alternativas, né? Mas com certeza, né, tem situações em que a gente vai ter que esperar, né? Se eu não me engano, complementação de contribuições, a gente não tem uma opção, né, para fazer isso online, né, requerer uma guia e tudo mais, entre outros atendimentos, né, a gente tem essa limitação, mas aí vai da criatividade, né, a gente tem que tentar dar um jeito aí, conforme as dificuldades aparecem, né. O ano retrasado, acho que a doutora Edmeire, ela conseguiu construir uma aproximação entre OAB e gerência executiva aqui em Londrina, né? Isso foi se fortalecendo e com certeza é uma ferramenta muito importante que a gente tem para comunicar, né? Comunicar as dificuldades, às vezes, e o que o INSS pode atender, eu tenho certeza que eles farão, né? Isso também graças à atuação da comissão. Acho que isso é importante pontuar, né? Porque os advogados que não participam, que atuam na área, mas não participam, às vezes não têm conhecimento, né? Dessa facilidade de comunicação. Isso também é uma medida que pode ajudar muito. E, na realidade, a gente fez até o curso, né? O Ronaldo veio, fez um curso conosco, com todos, né? Nós lotamos lá o auditório, teve gente que ficou na fila de espera, e o Ronaldo nos trouxe todas as informações sobre o INSS digital, como proceder, como não proceder, como digitalizar, o beabá,
né? Foi, assim, importantíssimo para que a gente possa produzir um processo administrativo enxuto, claro e correto, para que ele não tenha que ficar solicitando exigência. E mais, agora, pelo decreto, se Sim. você não junta tudo que você tem que juntar no dia que você deu entrada, pode ser alterado a sua DER. E a DER, né? Data da entrada do requerimento, né? É o início a DER é o que a gente mais quer resguardar, porque a partir daquela data da entrada do requerimento, é a data que nós queremos, porque a partir dali já começam a gerar atrasados. Então, se você faltou um documento e esse documento era necessário para que pudesse ser analisado o teu benefício, a tua DER vai ser outra, vai ser a partir do cumprimento da exigência. Então, nós temos que tomar cuidado, mudou, é um novo normal em razão da pandemia, um novo normal em razão do decreto. Exato. A gente está com 2 novos normais, não é mesmo? Essa alteração, ela é muito importante, né? Que a gente tenha ela bem clara, né? Porque, para mim, uma opinião pessoal, né? Estão transferindo, como a doutora Jaqueline falou, estão transferindo toda a responsabilidade, né, pro advogado, e ignorando totalmente o fato de que a autarquia, ela, em tese, deveria atuar juntamente com o segurado, né, para que ele obtenha a prestação, né, social mais adequada, mais vantajosa, em decorrência do seu histórico contributivo. Então, quando você fala que, em caso de não apresentação da documentação no momento do requerimento, a sua DER, né, pode ser alterada, você está querendo dizer assim, olha, se seu advogado não prestar atenção, né, e não te pedir tudo, você vai ser prejudicado, né? Quando, na verdade, se a gente, né, for pensar bem, a obrigação de concessão do melhor benefício, o benefício mais vantajoso é justamente do INSS, né? Então, ele se isenta de uma responsabilidade legal, né, e atribui ao advogado toda essa responsabilidade de elaborar todo o requerimento, de juntar toda a documentação, né, e sem que a gente possa imaginar que talvez venha um outro documento, alguma outra coisa nova pelo caminho. É uma transferência que, inclusive, tem, né, não tem essa razão de ser, porque tem até o enunciado número 5 do próprio Conselho de Recursos da Previdência Social, que diz que o INSS tem que conceder o melhor benefício segurado. Sim, eu ia falar exatamente isso, Edmeire. E o advogado que hoje não está ciente e tem a mínima noção da IN77, do que está dispondo no decreto, ainda pode, além de causar prejuízos financeiros para o cliente, né, vai sofrer prejuízos em relação aos seus honorários e ainda pode, ao entrar com processo judicial, como teve análise de mérito administrativa, pode ter um outro entendimento jurisdicional, né? E isso é muito relevante, né? E muito grave também, né? Porque isso demonstra ainda mais a importância e a atenção do advogado previdenciarista em relação ao processo administrativo. E falando em jurisdição, como é que estão as audiências? Como é que tem feito audiência? Como é que as audiências, vocês participaram de alguma audiência? Como é que foi? Como é que tem sido a audiência de instrução? Eu tive a oportunidade de participar de uma, desculpa, as testemunhas vieram até o escritório, né, e transcorreu normalmente, assim, eu não vi prejuízo, né, eu achei uma forma bacana, considerando que o INSS não se opôs, né, o INSS também dificilmente comparece, né, às audiências de instrução, então acho que até por isso não vi muito prejuízo, né. E eles compareceram?
Vieram, né? Vieram. De novo, né? Uma situação delicada, né? A gente acaba expondo o autor e as três testemunhas, né? O transporte, e chegar até aqui o escritório, né? Permanecerem juntas ali na recepção e tudo mais. Mas é uma questão de necessidade, né? Interesse e necessidade que tem que ser posta na balança. E Eu as ainda demais elas foram redesignadas. Essa foi na Vara Federal de Telêmaco Borba. Aqui em Londrina ainda não tive. As minhas foram redesignadas e tem uma designada que possivelmente vai ser realizada pelo Zoom agora no final de setembro. Eu ainda não fiz audiência, mas tive um despacho logo no início da pandemia, dizendo que, considerando que o INSS não comparece às audiências e que a prova da instrução é unilateral, que o juiz estava admitindo que o depoimento fosse deduzido a termo, que o advogado poderia tomar o depoimento e desde que o cliente escrevesse de forma manuscrita. Eu confesso que eu achei um despacho meio absurdo, porque, meio não, muito, aliás, né, além de contrariar todas as normas de processo civil que a gente tem conhecimento, ainda, muitas vezes a testemunha, o cliente não tem instrução escolar, gente, como que vai deduzir a termo isso, né, ou seja, o advogado vai ter que ditar para ele o que ele vai escrever, ou ele vai copiar, então é realmente uma produção de prova absurda, facilmente questionável, né? Então eu optei por não realizar a audiência de instrução e o processo ainda não teve novo despacho agendando. Então foi essa a realidade. E perícia judicial? Ainda na questão das audiências, teve um caso aqui também, só que não sou eu que sou responsável por esse processo no escritório, mas o INSS embargou da designação da audiência de instrução sob a alegação de que não tinha... Na verdade, foi um despacho determinando a realização de JA. Né? Uhum. E aí ele fez um embargo, dizendo que não tinha condições ainda de realizar o ato, e sugeriu que fosse preenchida a autodeclaração, nos termos da MP 871, né, a lei, esqueci o número agora, mas se converteu em lei, e o juiz acabou acatando, né, isso foi em Paranavaí. O despacho foi no sentido de suspender a produção de prova oral e fazer a apresentação da autodeclaração, juntando outras provas para corroborar com a autodeclaração e depois o INSS se manifestar, né, por meio de sua procuradoria. E aí depois vai ser feita a análise da necessidade de produção de prova oral. Né? Quanto às perícias, elas estão sendo realizadas, algumas, não todas. Teve um cliente meu que preferiu não fazer, né, em razão da situação pessoal dela. Não mudou muito, eu achei, né? O único problema que eu vejo é que em alguns consultórios o perito solicita que só suba a parte, né, até a sala de perícia. Acaba que a gente perde um pouquinho da oportunidade para aqueles peritos que não permitem a permanência do advogado durante a entrevista, né? A gente perde a oportunidade de apresentar alguns fatos para o perito, ou mesmo um resumo da situação, né, da lide, ou um apanhado da documentação médica, né, destacando alguns documentos que a gente entende que tenham mais relevância. Infelizmente a gente perde isso, né? Em casos mais complexos, né, menos triviais, a gente consegue dar o cenário amplo para ele, né, do que a gente está pedindo. Geralmente os casos mais complexos de qualidade de segurado, a gente consegue mostrar os pontos em que a gente gostaria de que fosse atribuído um pouco mais de atenção. Então, as perícias em si, nesse aspecto, eu vi esse problema. Não são todos, alguns peritos permitem que a gente suba junto, né? Ainda que não permitem a permanência durante a perícia, mas permitem que a gente vá lá, converse um pouquinho, né? Apresente a situação, o cliente para ele.
Do mais, tem ocorrido até, de certa forma, normal. Se é que Eu pode ser. também, tenho um bom feedback em relação às perícias. Eu acho que em relação à análise do ato pericial, realmente não mudou muita coisa, tem sido dentro do que a gente está acostumado a receber mesmo. Qual foi a mudança que a gente fez aqui no escritório? Estamos sendo intimados, né, para ver se o cliente concorda ou não com a realização do ato. Então, nós temos conversado com esses clientes via WhatsApp, né, e apresentado o print screen da tela, o screenshot, no processo, justificando se ele concordou ou se ele não concordou com a realização do ato. Mas, de modo geral, tem sido bem tranquilo, eles têm compreendido bem a questão de até subir sozinho para fazer a perícia. Acredito que não tenhamos enfrentado, eu, pelo menos, não enfrentei maiores problemas. Tive, sim, alguns clientes que não quiseram fazer por razões óbvias, né, não quiseram participar da perícia, concordaram também que isso demoraria um pouco mais a se realizar, mas foi bem tranquilo, anexei o screenshot no processo e o juiz redesignou tranquilamente, sem qualquer problema. Então, perícias todas normais, né? Ninguém teve teleperícia, né? Não, tem sido bem tranquilo mesmo. Ok. E como é que está a comunicação com magistrado, cartório? Como é que está essa, em razão aí, né, do lockdown, como é que está tem conseguido conversar quando precisa de algo junto aos cartórios, junto ao magistrado, algum despacho? Como é que tem sido essa dinâmica de vocês? Eu não, eu sempre estou sendo bem atendido, né? Nas vezes que a gente precisa tirar alguma dúvida ou precisa destacar alguma coisa no processo. Todas as vezes que eu precisei, eu fui muito bem atendido. Né? E aí entra um pouco daquilo que eu disse, no sentido de que o judiciário tem feito todos os esforços possíveis para que, dentro dessa normalidade, as coisas consigam correr de uma forma normal, né? Mais próxima do normal possível. Não tive problemas, né? Eu, particularmente. Até, inclusive, um cliente meu pediu informação num processo bem antigo, físico, inclusive, que aí eu precisei pedir a carga do processo e também foi sem problemas, foi mediante agendamento, foi bem bacana. Então, quanto a isso, não tenho muito o que falar, não, tá tranquilo. Eu também não enfrentei nenhum problema, está sendo bem tranquila a relação, inclusive já tive casos, tem relações a perícias médicas, que a intimação acaba sendo um pouco mais rápida, deles entrarem em contato comigo via WhatsApp mesmo, doutora, saiu o mandamento, a senhora pode verificar, tem sido bem tranquilo mesmo, não tive problema também com o cartório da Vara Federal. Que bom, né? Que bom que o acesso, né? Embora a gente nunca tivesse problema com o acesso em se tratando de justiça federal, a gente também tem a justiça estadual, tem as ações acidentárias também, a gente também tem, né, um número lá que a gente consegue ligar e falar e ser atendido, né? Então, nesse aspecto a gente está conseguindo levar, porque a comunicação está sendo boa, né? Pelo menos a gente que tentou, né? E em relação aos recebimentos de precatório, RPV, como é que está sendo isso aí? Bom, Com os bancos. Essa ferramenta que foi implementada, ela é muito legal, né? Essa sim, eu acredito que seja uma ferramenta que vai permanecer em utilização, mas acho que assim como todo mundo, né, que tenha algum RPV ou precatório a receber, o problema existe em relação à demora, né, na transferência dos valores pelo Banco do Brasil. A Caixa não, né? A Caixa é bem mais rápida, né? Mas aqui, pelo menos no escritório, existe um problema, sim, de tempo, de atraso para recebimento dos valores depositados em contas no Banco do Brasil. É injustificável, o banco não responde, não dá satisfação e
E a gente fica com uma situação complicada perante o cliente, né? Que, sobretudo, os que consultam no processo online, vê lá o pagamento realizado, né? E aí querem questionar a gente a respeito disso, mas é o único problema de pagamento, sim, é a demora do Banco do Brasil. Eu tive também problemas com o Banco do Brasil, a RPV foi liberada, a RPV foi liberada no começo do mês, salvo engano era dia 10 ou 12 agora desse mês, não tinha depositado na minha conta, e eu sou correntista do Banco do Brasil, então, assim, né, não foi nenhum problema de transferência de banco, nada nesse sentido. E daí, até conversando com o cliente, mais novo, uma compreensão, assim, excelente também em relação à dificuldade mesmo, ele ainda virou para mim e falou assim, e se a gente for no banco, né? Mas como eu já tinha solicitado a TED, eu falei, né, pode ser que chegue lá, não dê problema, mas se você quiser tentar, né, fique à vontade, enfim, mandei a RBV para ele foi no banco, conseguiu receber. Aí ele veio e me falou, fui lá, deu certo, o banco, enfim, aí ele reclamou do funcionamento do banco, e no dia seguinte eu fui também, ainda fui na agência de Rolândia, do Banco do Brasil, o atendente ficou sem entender o que estava acontecendo, ainda perguntei para ele se os advogados estavam se utilizando bastante dessa ferramenta, como que estava sendo, ele falou que bastante gente tinha reclamado da demora, mas que ele tinha atendido somente um advogado, lá em Rolândia, no caso, que tinha ido até o banco na mesma situação que a minha. E daí acabou que ele fez a transferência, deu tudo certo, consegui receber o valor dos honorários. Mas realmente a situação foi enfrentada só junto ao Banco do Brasil. Eu tive também um RPV liberado pela Caixa, que foi tranquilo o recebimento, foi bem mais rápido, na verdade. Nós tivemos aqui também no escritório alguns casos, e daí peticionamos em razão da demora e chegou até a ser arbitrado multa diária para que eles cumprissem, e para nossa surpresa, cumpriram daí rapidinho para não pagar a multa, só que cumpriram e fizeram um desconto que a gente está discutindo agora, né? Então, né, é importante que os colegas verifiquem, né, em relação à TED, se eles de fato estão fazendo o desconto correto quando a pessoa não é isenta do imposto de renda, e de fato eles estão seguindo o que consta do despacho, que consta do alvará, da IN 1127, da Receita Federal. Então, é importantíssimo que a gente fique atento, porque senão o que era para ser a solução acaba gerando um problema, né? Então, criou-se um problema porque eles não fizeram da forma correta. E uma situação que eles fazem todos os dias, né? Eles estão acostumados a pagar precatório, sabem o que é, eles têm que descontar 3%, eles não podem ter e depois você faz o ajuste. Então, é importante que a gente observe na hora do recebimento, quando não se trata de isenção do imposto de renda, se eles estão cobrando, né, retendo a alíquota correta. E vocês acham que esse novo normal veio para ficar? Como é que é? O que de bom que a gente vai poder tirar desse período aí? Edmeire, veio para ficar. Eu acho que é uma questão realmente de adaptação, né? Adaptação dos advogados, adaptação dos escritórios, no sentido de que a advocacia nunca, entre aspas, né, nunca precisou ter muitas salas dentro do escritório, né? Agora há necessidade por causa das audiências, não só previdenciárias, mas porque tem a necessidade de isolamento acústico para que a testemunha, às vezes, na recepção, não ouça o que a outra testemunha está falando, e os escritórios não estão preparados, né? E eu penso muito na questão do jovem advogado, né? Que muitas vezes não tem um escritório, até atende lá na sala do escritório compartilhado, tem que fazer o agendamento da sala, e eu acredito que a hora que retornar à normalidade disso, vai ser um grande problema, né? Porque vai gerar uma demanda em excesso,
né? Nós sabemos que não é fácil manter um escritório funcionando, e agora também nós temos que pensar na estrutura desse escritório, né? E além de toda a adaptação em relação ao microfone, luz, enfim, né? Esses são os problemas. Porém, os prós, eles são muito bons também, porque nos permite fazer várias audiências, acredito que talvez a hora que implementar isso na justificativa administrativa vai ser muito legal também em âmbito administrativo, nos vai permitir não precisar sair do escritório, poder fazer as audiências dentro do escritório, isso é uma economia de tempo muito grande. Então, assim, eu vejo como algo que veio para ficar, porém que exige adaptação. Outra questão também em relação ao isolamento acústico, quando outro advogado está fazendo audiência, é complicado atender telefone, porque, enfim, acaba atrapalhando, né? Então, isso é algo muito importante também, que talvez faça os advogados pensarem um pouquinho mais na estrutura do escritório como um todo e até despender um valor para a melhoria disso, né? Tem essa situação toda, com certeza nos mostrou que a gente consegue se adaptar a algumas situações, né? Vieram benefícios em razão dos impedimentos que a gente teve, né? De isolamento e tudo mais. Essa questão da transferência bancária, se a gente for lembrar que precisava, às vezes, passar horas no banco só para conseguir fazer um saque e tudo mais, são coisas que eu acredito que não tem um motivo para retroceder, né? São coisas que a gente poderia ter tido antes e que, por conta de uma situação excepcional, acabou se implementando. Eu acho que a questão de audiência no previdenciário, eu acho que é mais fácil de a gente conseguir fazer essa adaptação, né, no modo como a doutora Jaqueline estava mencionando, né, a questão de adaptação, óbvio, tanto dos advogados, mas também do judiciário. Mas eu tenho eu tenho uma ressalva apenas em relação a situações em que há uma discussão, né, um ponto controvertido com um terceiro interessado, né, além do INSS, que o INSS não ouve testemunhas, dificilmente participa da instrução e tudo mais, mas que, por exemplo, uma discussão de dependente, né, em que haja uma união estável, uma ex-esposa, né, em que ambos pretendem fazer prova testemunhal, eu tenho um pouquinho de dificuldade em conseguir enxergar como que isso agora como uma ferramenta possível. Ontem não, na live em que participaram o Dr. João Garla, a doutora Ana Paula e o Dr. Mário Xavier, o Dr. Mário mencionou uma coisa muito legal a respeito da neutralidade, né, do ambiente do prédio da justiça, da imponência, né, de todo o subjetivo que existe no ato de você ir até o prédio da Justiça Federal, do Justiça do Trabalho, e participar de uma audiência, né? Muda a leitura corporal, como ele mencionou, né? Como ele diz. É um ato solene, né, Roberto? Solene e tudo mais. Então, eu também tenho um pouquinho de dificuldade em ver isso, porque talvez os juízes não abram mão dessa impressão, né? Essa subjetividade do ato em si, né? É muito diferente, né? Você fazer uma inscrição no escritório do advogado, né, num lugar teoricamente seguro, né, para testemunha, em que ela vai estar acolhida ali, de um lugar mais neutro, que é um prédio da justiça. Então, ainda que a gente tenha tido avanços, né, acho que inclusive os processos parece que andaram mais rápido, né, a produtividade aumentou e tudo mais, pontos positivos, muito positivos, né? Mas ainda eu tenho um pouquinho de dificuldade em acreditar que isso vai ser implementado assim de curto prazo, né? Foi uma importante amostra, mas eu tenho dúvidas em relação a isso. E aí, reduziu os gastos no escritório e aumentaram os gastos em casa? Sim, né? Isso não teve jeito, a energia lá acaba aumentando.
Na verdade, eu não visualizei essa economia no escritório. Eu observei que houve a manutenção das contas do escritório e o aumento das contas de casa. Então, na verdade, para mim, ficou meio que empatado ali, não teve muita alteração. Até porque, considerando que nós somos uma profissão essencial, né? O escritório, realmente, o meu escritório só ficou fechado os primeiros 15 dias, depois nós tomamos todas as precauções e voltamos realmente a atender, tanto em Londrina quanto em Rolândia. Então, só os primeiros 15 dias mesmo, ali naquele período de 20 de março até o comecinho de abril, a gente ficou fechado, né? Mas depois daí a gente fez as adequações e voltamos a atender. Então, praticamente vida normal. Que bom. Vamos ver se o Pedro tem perguntas. Vamos ver com ele. Vamos ver se tem perguntas para fazer para vocês. Em relação à retenção do imposto que não é devido, em relação ao imposto, o imposto ele é devido, quando você não é isento do imposto de renda, é feita a retenção de 3%. É o Diego De Lázari. Para que não haja desconto, você tem que juntar, na hora que você faz a petição e informa os dados, você tem que juntar uma declaração informando que o cliente é isento do imposto de renda, sem problemas, aí não haverá retenção do imposto de renda. Agora, se o teu cliente precisa recolher, aufere renda que não o deixa isento de declarar o imposto de renda e de recolher, ele tem que ser retido o valor de 3%, que é o que determina a própria legislação. O próprio alvará já vem discriminado qual é o procedimento. Inclusive, tem até uma cartilha que a gente fez, entregou para todos os bancos. Eu acho que foi até na época que o Dr. Hara era presidente, coordenador da comissão, a gente entregou nos bancos, que essa cartilha foi feita lá pela OAB Paraná, para que eles tivessem toda a forma ou procedimento de como realizar esse desconto. Então, se o teu cliente ele não é isento de imposto de renda, tem que haver a retenção, mas é de 3%, e depois ele faz os ajustes, né? Isso porque você não vai ser por competência, você vai ter que demonstrar com os cálculos. Aqui, esse valor se refere a quantos meses, de repente você tem ações lá de 5, 6, 7 anos, então, né, a retenção não pode ser de uma vez só. Com certeza. E, na verdade, também, se você tem a pessoa jurídica, né, enquanto destaque de honorários, também você pode assinar vamos supor, o RBV foi destacado na pessoa física do advogado, porque ingressou numa sociedade depois do início do processo, enfim. E aí também há o preenchimento de uma declaração de que você pertence ao Simples, ou de que o advogado é isento, né, enquanto pessoa física. Então, tudo isso tem que ser observado, né? Na verdade, eu acho que em relação aos honorários, a questão bancária, o ano passado foi um ano de muita mudança, né, Edmery? Onde a advocacia previdenciária teve bastante êxito nessa mudança, né? Antigamente, por exemplo, no Banco do Brasil, a gente não conseguia destacar honorários e o valor do cliente, tinha que tudo cair na conta do cliente para depois fazer o destaque do honorário, daí colocava o advogado numa situação complicada lá em frente ao caixa, que ele precisava falar quanto que ele tinha que mudar para transferir para a conta dele. São questões muito específicas da advocacia previdenciária que às vezes é incompreensível para os colegas, né, das demais áreas, porque como não cai o dinheiro na conta do advogado e é o advogado que não faz o repasse? Isso é um absurdo para muitos advogados, né? Principalmente aqueles que atuam na Justiça do Trabalho, na Justiça Civil, onde
O alvará é feito em nome do advogado e da parte, ou da parte, né? Então, você causa pode bastante tramitar estranheza. o processo inteirinho, mas você não pode receber? Como assim, né? Causa muita estranheza, muita estranheza. A questão também da procuração ter que ser específica, reconhecida a firma por verdadeiro, para você conseguir sacar, isso como o Roberto mesmo destacou, foi um avanço muito grande, gente. Hoje a gente pode pedir a TED, né? Olha que incrível, né? Então, para a gente, realmente são avanços consideráveis, né? E é um trabalho árduo, né, Edmeire? Foi um trabalho árduo, acho que para a gente conseguir aí esse reconhecimento, né? Essa valorização, né, do nosso trabalho ao final do processo. Sim, foi um trabalho muito grande do Leandro, do Leonardo, lá da OAB Paraná, né? Foram várias reuniões até se conseguir essa benesse aí, vamos dizer assim. E estamos chegando no final da nossa live. Quero que vocês deixem uma mensagem para os nossos colegas, para os nossos colegas advogados, para os nossos amigos, uma mensagem final de cada um. Posso começar? Pode. Obrigado. O advogado previdenciário, ele não conseguiu respirar, eu acho que desde da reforma, né? E quando virou o ano, a gente, agora a gente vai conseguir ter algum tempo para poder se preparar bem, por causa da reforma, aconteceu tudo isso, essa catástrofe, essa pandemia, e aí a gente muda o foco, né, para a gente se adaptar a todas as modificações necessárias. E no meio disso tudo vem um decreto, né, em continuação à reforma, que também mexeu muito com o direito previdenciário. E então, assim, a gente vai precisar trabalhar muito, estudar muito, se preparar bem. E nesse aspecto, o recado, né, que eu gostaria de deixar é que os advogados aproveitem a ordem, né? A comissão, eu falo isso por experiência própria, né? A comissão de direito previdenciário para mim foi muito importante, né? Muita informação, muita troca de experiência, os cursos, e também nessas situações todas atípicas, né? Uma violação à prerrogativa, ela tá ali para acontecer, né? E a gente tem uma equipe extraordinária em Londrina, né? Com o nosso diretor, Dr. Bandeira, com o nosso procurador, né, Dr. Luiz Guilherme. Então, a ordem está lá, né, e o recado que eu gostaria de deixar é que usem, né, a nossa casa, e o pessoal trabalha duro lá para que a gente tenha sucesso e tenha crescimento na nossa profissão. Com certeza. Eu faço minhas palavras do Roberto. Eu acho que quando nós estamos juntos, né? Nós somos uma equipe, nós somos mais fortes. O trabalho das comissões na ordem, ele é em prol da advocacia, né? Não só da Comissão de Previdenciário, mas como todas as outras comissões. Eu convido a todos também a estarem mais próximos da OAB, participarem das comissões, e coloco também à disposição, enquanto coordenadora da Comissão de Previdenciário, em prol dos advogados previdenciários, levar as demandas, e estamos aí à disposição. E eu quero mandar um abraço para todo mundo que assistiu a live, agradecer, em especial o convite, na pessoa da doutora Edmeire, agradecer ao Dr. Roberto por a gente ter passado esse momento aqui de compartilhamento de experiências, e mandar um abraço realmente para todo mundo, desejar que todo mundo se cuide e que fiquem com Deus. Chegamos ao final de mais uma live. Essa foi a terceira live. Na terça-feira da semana que vem, teremos a quarta live com o Dr. Mancini e o Dr. Bandeira, onde falarão sobre prerrogativas. E quero deixar para os advogados previdenciários vamos falar assim, três conselhos
né? Vou até anotar. Primeiro, estude, estude. O Roberto fala que eu sempre falo isso para ele. Estude, estude, estude. Quando você pensar que já estudou tudo, volta lá de novo, estuda de novo. Porque o direito previdenciário a gente está aprendendo. E o segundo conselho, aprenda, desaprenda e aprenda de novo. Não esqueça. Seja resiliente. E o terceiro, tenha fé, esperança, isso tudo vai passar e nós sairemos fortalecidos, tenho certeza, sairemos pessoas melhores e vamos ter fé que logo, logo isso tudo vai passar e nós vamos poder estar todo mundo junto, todo mundo com saúde e poder atender essa quantidade de segurados aí que tanto nos precisa de nós para que consiga o benefício previdenciário, o benefício assistencial, enfim, que tanto precisa do nosso trabalho. Boa noite a todos e até a próxima live. Obrigada, Roberto. Obrigada, Jaqueline.